Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao Folha Entrevista desta semana, mais uma vez virtual. Eu estou em home office e o nosso convidado também. Nós vamos conversar com o senador Oriovisto Guimarães, do Podemos aqui do Paraná. Senador, muito obrigado pela sua participação no Folha Entrevista. É um prazer participar aí com vocês, Diego, e sempre que a Folha de Londrina solicita, eu tenho o prazer em conversar aí, principalmente pelo alcance que vocês têm no norte do nosso estado. Tá certo, professor, muito obrigado. Professor também, né? O professor Oriovisto, que foi, durante boa parte da sua carreira, atuando na área da educação, né, senador? Isso mesmo, isso mesmo. Atuando na área da educação, inclusive com escolas aí em Londrina. Ah, sim, tá certo. Tá? Senador, o senador foi eleito recentemente pelo portal Ranking dos Políticos como o melhor congressista do país, juntando Câmara e Senado. É um portal apartidário, não tem ligado a nenhum grupo, né, privado. E esse ranking, ele faz o seguinte, ele mede a pontuação dos políticos de acordo com os dados obtidos sobre gastos, assiduidade, fidelidade partidária, processos judiciais. Esses dados obtidos de fontes oficiais, como, por exemplo, os próprios sites governamentais, aqui do site do Senado, e também o que sai nos veículos de imprensa, os veículos sérios, né, que não propagam fake news. Além, claro, das votações mais importantes. Senador, eu queria que o senhor começasse falando sobre isso, e até como curiosidade, o senhor está, o primeiro mandato do senhor, o primeiro ano do senhor como senador entrando na política, né? Qual foi a sensação que o senhor teve, a experiência que o senhor teve em frequentar um ambiente aí que, para boa parte da população, ainda é visto com muita desconfiança, né? Diego, deixa-me te dizer o seguinte. Na verdade, eu nem sabia da existência desse site do ranking dos políticos. Eu nunca me preocupei com isso. Eu fiz apenas aquilo que eu achei que era minha obrigação fazer. Poupar o dinheiro público, não gastar com coisas absurdas e fazer a minha obrigação, que é frequentar todas as reuniões, dar minhas opiniões, propor projetos, fazer votações e tentar fazer lá no Senado aquilo que eu prometi na minha campanha que ia tentar fazer, que é mudar a cara do nosso país. E eu acho que você muda a cara do nosso país, você muda o jeito brasileiro de fazer política, alterando a Constituição e alterando as leis infraconstitucionais, que são uma verdadeira receita do bolo, de como que o Brasil vive, de como que o Brasil é. E se nós não mexermos nessa receita, vai mudar político, vai mudar senador, vai mudar deputado, vai mudar presidente e a coisa vai continuar sempre igual. É como uma cozinha que você troca o cozinheiro, mas a receita é a mesma, não é? Eu só fiz a minha obrigação, eu só fiz aquilo que eu prometi na minha campanha. Esse ranking foi uma agradável surpresa. Baseado até no que o senhor estava falando, muita gente tem aquela percepção, mas quando a pessoa entra na política, fica tudo igual, ele acaba fazendo as mesmas coisas, acaba tendo os mesmos vícios do que os políticos tradicionais. O senhor acha que é possível mudar essa forma de pensar para quem não viveu a política ainda e passa a entrar nesse ambiente, nesse cenário, senador? Diego, eu quero te dizer o seguinte, eu só me candidatei porque eu nunca fui político, você sabe disso, eu passei a minha vida inteira como professor, como empresário da área educacional, da área de computador, e quando eu me aposentei, eu disse, está na hora de eu parar só de criticar. Então, a primeira coisa que eu digo àqueles que criticam, que acham que a coisa não muda, é o seguinte, realmente não vai mudar nunca se nós ficarmos só na crítica e não arregaçarmos as mangas e não entrarmos para a política também. É preciso que mais gente que está hoje apenas criticando resolva entrar para a política e ir lá não para ser um político profissional, não para ver aquilo como realização profissional, mas ir até lá como eu estou indo para fazer um trabalho voluntário por um período. Eu já disse, quando eu me candidatei, que eu não seria candidato novamente, quero ser senador por um único mandato e depois chega, mas eu achei que tinha que dar uma contribuição ao país, e é para isso que eu estou lá. Se mais gente fizer isso, se mais gente que está só na crítica resolver arregaçar as mangas e ser vereador por um período de 4 anos, ser deputado por um período de 4 anos, ser senador por um mandato e depois volta para a vida privada, eu acho que a política pode mudar sim. Existe lá uns 20 senadores, muitos dos quais são políticos tradicionais, mas que têm excelentes intenções, que são pessoas sérias, que querem trabalhar,
que querem mudar o país, que querem aprovar, por exemplo, o fim do foro privilegiado, que querem aprovar, por exemplo, a prisão em segunda instância. O fim do foro privilegiado já foi aprovado no Senado, é o projeto do Álvaro Dias, um excelente projeto, foi aprovado por unanimidade no Senado, resta apenas agora ser aprovado pela Câmara. Quem que está segurando? Quem está segurando é o Rodrigo Maia, que não põe para ser votado. Se colocar para ser votado, como a população vai pressionar, os deputados vão aprovar. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, é possível, sim, mudar a política. A prisão em segunda instância, a mesma coisa. É preciso pressionar. Existe uma maioria que, se você não pressionar, a coisa não sai do lugar. Tá certo, senador. Bom, o senhor mencionou a questão aí da PEC, né, que tramita em relação ao fim do foro privilegiado, que depende de uma votação na Câmara. Um outro projeto importante que está chegando esta semana no Congresso é a reforma tributária, só que o governo está enviando um pequeno pedaço da reforma, né, que basicamente junta aí a PiscoFins, e a gente sabe que as PECs que tramitam tanto na Câmara quanto no Senado são muito mais abrangentes, né, prevê a unificação de mais tributos. Como é que o senhor vê a tramitação, primeiro, desse projeto que o governo está enviando ao Congresso, enviou esta semana, e qual o senhor entende que seja o melhor caminho para que essa reforma tributária de fato aconteça, senador? Sobre a reforma tributária, é o assunto mais difícil, mais polêmico que o parlamento vai ter que votar. Mais difícil do que a reforma da Previdência. Nós temos 3 propostas, a do governo, a do Baleia Rossi, que está na Câmara, e a do Raul, que está no Senado. Juntar tudo isso vai ser um grande problema, vai dar uma grande discussão, mas eu acho que vai sair uma reforma. Que reforma que vai sair? Eu não acredito que a CPMF do Paulo Guedes seja aprovada, ou seja, o imposto sobre operações eletrônicas, sobre pagamentos, na tarifa de 0,2, que ele quer fazer isso para aliviar a folha de pagamento das empresas. Acho muito difícil, não é impossível, mas é muito difícil que seja aprovado. Acho que a carga tributária não vai diminuir, porque o governo está quebrado. E acho que o que se pode fazer é simplificar os nossos impostos, diminuir o número deles, mas a arrecadação vai continuar a mesma. Se nós conseguirmos fazer isso, simplificando os impostos, dando previsibilidade para as empresas, já será um grande avanço. Mas diminuição de impostos, eu não acredito que haverá, não. E o projeto enviado pelo governo, ele é parte ainda daquilo que está sendo discutido tanto na Câmara quanto no Senado, só prevê a unificação do PiscoFins. O ideal seria que fosse feita uma reforma ainda mais abrangente, né, senador? A reforma tem que ser mais abrangente, ela tem que mexer na estrutura de impostos inteira. Agora, o que vai acontecer na prática é o seguinte, vai começar a entrar governador, vai começar a entrar prefeito, porque a hora que você mexe num tributo, a pessoa que arrecada aquele tributo, seja o prefeito, seja o governador, seja o governo federal, vai dizer, não, mas estão mexendo aqui no meu tributo, esse aqui não pode mexer, aquele ali não pode mexer. Por isso que é muito difícil de fazer essa reforma, por isso que ela não saiu até hoje. Mas até o final nós vamos ter que ter um consenso do que é que nós vamos poder simplificar. Qual o tamanho da simplificação, não é? O ideal seria que nós tivéssemos aí um imposto municipal, um estadual, um federal e fôssemos ficando por aí. Hoje nós temos uma quantidade enorme, dezenas de impostos. Nós temos que reduzir isso, simplificar isso. Exatamente como vai ser, olha, é difícil de prever, mas vão ser meses agitados pela frente, pode ter certeza. Certo. E só lembrando que a carga tributária hoje representa quase 33% do nosso PIB. É muita coisa, né, senador? O governo gasta tudo isso e faz mais um déficit espetacular, né? A nossa dívida pública interna deve passar de 100% do PIB no final desse ano. Então, se ele gastasse só o que era arrecada de impostos, já seria uma enormidade. Mas, além disso, ele faz uma dívida e essa dívida está aumentando sempre. Então, você veja, não basta apenas fazer uma reforma tributária. É preciso também fazer uma reforma administrativa. O governo tem que gastar menos com ele próprio, não é? Para que sobre dinheiro, para que ele pague dívida, para que sobre dinheiro, para que ele faça obras públicas. Hoje ele consome quase tudo na máquina. Então, tão importante quanto a reforma tributária é a reforma administrativa. E essa ainda não apareceu. Tá certo. Senador, para a gente finalizar,
a Câmara também estava discutindo a questão do Fundeb, novo Fundeb, né, que é o principal fundo de financiamento da educação básica, e o governo ainda tentou adiar isso para 2022, prevendo aí uma destinação de recursos para outros fins que não da educação. Isso gerou muita crítica. Como é que o senhor está vendo a política educacional do governo? Olha, o Fundeb é um dinheiro fundamental para a educação básica. E a educação básica é fundamental para qualquer país. Se você não investir na educação básica, nada mais faz sentido. Em educação, a educação básica é o alicerce. Se eu pudesse comparar a educação com um prédio, com uma casa, você não pode fazer um prédio sem ter antes uma fundação, um alicerce bem feito, não é? Senão o prédio cai. Em educação, se você não tiver uma boa educação básica, não é? E esse é o nosso grande problema, se os alunos não saírem da educação básica sabendo trabalhar bem com a língua portuguesa, sabendo uma língua estrangeira, sabendo fazer bem as operações matemáticas, usando isso no dia a dia, conhecendo geografia, história, ciências, um cidadão que não tem essa formação básica não vai em frente e o país também não vai em frente. Então, o governo não pode nem pensar em tentar tirar dinheiro da educação básica. O que ele tem que pensar é em colocar mais dinheiro na educação básica. Essa é uma despesa que não se pode economizar. Tá certo. Senador, por eu visto, pois não. Aí você me perguntou sobre o desempenho do governo na educação. Isso. Uma tragédia. Isso. Uma tragédia, né? Escolheu mal os ministros, agora tem esse, coitado, foi começar, pegou Covid, espero que ele sare e tomara que venha e que faça alguma coisa de bom. Tá certo, senador Orovisto Guimarães. Muito obrigado pela sua participação. E lembrando que o trabalho continua mesmo virtual aí no Senado, né? Continua. Hoje mesmo vamos fazer reunião. Tá certo, senador. Muito obrigado pela sua participação no Folha Entrevista. Um grande abraço. Muito obrigado a vocês. Eu conversei com o senador Orovisto Guimarães, do Podemos do Paraná, o senador que está no primeiro ano de seu mandato e que já foi, inclusive, eleito aí pelo ranking dos políticos, um portal que se diz independente, como o melhor congressista deste primeiro semestre. Eu aguardo você para o próximo programa. Até lá!